Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Uma garota comum pagou a passagem de ônibus de um milionário com suas últimas moedas. E o que ele fez depois deixou todos em choque. Antes de começarmos a história, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora respire fundo e aproveite. William Stone dirigia pelas ruas da cidade, imerso em pensamentos sobre as responsabilidades do dia seguinte. O trânsito, as reuniões, o peso de uma vida que nunca desacelerava. Mas num instante de distração, ele virou em uma rua estreita e deserta. Antes que pudesse reagir, um grupo de assaltantes já cercava o carro. "Sai do veículo! Mãos pro alto!" Em poucos segundos, tudo acabou. William ficou parado na calçada, sem carro, sem celular, sem carteira. O coração ainda batia acelerado, tentando entender o que havia acontecido, mas a realidade era implacável. Ele não tinha como voltar para casa. Respirou fundo e começou a andar em direção à avenida principal. Nenhum táxi à vista. Sem celular não havia como pedir um motorista por aplicativo. Restava apenas uma opção: o ônibus. Alguns quarteirões adiante, Júlia esperava no ponto. O dia tinha sido longo, exaustivo. Seu turno na lanchonete estava entre os mais pesados da semana, e tudo o que ela queria era chegar em casa e descansar. O ônibus chegou rangendo os freios, e ela subiu depressa. Contou suas últimas moedas antes de entregá-las ao motorista e seguiu para o fundo, sentando-se perto da janela. Fechou os olhos por um instante, até que uma voz a despertou. "Já falei, senhor. Sem dinheiro não entra." O motorista dizia irritado. Júlia olhou para a frente. Um homem estava parado na porta, visivelmente abalado. As roupas amassadas, o olhar perdido, o rosto marcado por algo recente e ruim. "Eu fui assaltado", disse ele, tentando manter a calma. "Levaram tudo. Meu carro, minha carteira, meu celular. Só preciso chegar em casa." O motorista cruzou os braços e bufou. "Todo dia alguém aparece com essa história. Sem dinheiro, sem passagem." William fechou os olhos e respirou fundo. Nunca tinha se sentido tão impotente. Sempre resolvera tudo com um telefonema ou um cartão. Mas agora, nada disso valia. Foi então que uma voz suave, mas firme, ecoou pelo ônibus. "Eu pago a passagem dele." O silêncio tomou conta. Todos olharam para trás. William levantou os olhos, surpreso. Não esperava que ninguém se importasse. Muito menos uma desconhecida. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram. Não havia pena nem segundas intenções, apenas bondade genuína. "Você não precisa fazer isso", murmurou ele, desconcertado. "Já fiz", respondeu Júlia, simples e direta. "É melhor subir antes que ele mude de ideia." Ela entregou as moedas ao motorista. William, sem alternativas, aceitou. Subiu e sentou-se algumas fileiras à frente. Enquanto o ônibus retomava o caminho, ele olhou discretamente para trás. Quem era aquela garota? Em seu mundo, tudo tinha um preço: favores, gestos, até sorrisos. Mas ela não sabia quem ele era. Não buscava nada em troca, apenas ajudou. E por mais que tentasse, William não conseguia parar de pensar nela. Quando o ônibus finalmente chegou ao ponto de Júlia, ela se levantou com calma e caminhou em direção à porta. William sentiu uma vontade repentina de agradecer a ela. "Ei!" chamou ele, fazendo-a se virar. Ela olhou para ele com curiosidade, sem esperar nada. "Obrigado", disse William, com a voz baixa, mas sincera. "Você não faz ideia do quanto me ajudou hoje." Júlia deu um pequeno sorriso. "Todo mundo precisa de um pouco de ajuda às vezes", respondeu ela com simplicidade. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, ela desceu do ônibus e desapareceu na noite. William ficou parado, olhando pela janela enquanto as portas se fechavam lentamente. Ele nem sabia o nome dela, mas uma coisa era certa: não a esqueceria tão cedo.
O ônibus seguiu seu caminho pela cidade iluminada, mas o olhar de William permanecia fixo na rua, perdido em pensamentos. Aquilo parecia irreal. Ele, um dos homens mais ricos da cidade, havia sido ajudado por uma desconhecida que, pelo uniforme simples de lanchonete, provavelmente tinha muito menos do que ele. Seus dedos batiam levemente no joelho enquanto tentava entender o que havia acontecido. O orgulho o incomodava. Ele nunca precisara de ninguém para nada, e agora estava ali, sentado em um ônibus, com nada além das roupas do corpo e uma dívida de gratidão que nunca imaginou ter. Júlia, por outro lado, já havia seguido em frente. Para ela, aquele gesto não significava nada de extraordinário, apenas um ato de bondade. Ela já havia enfrentado tantas dificuldades que sabia bem como, às vezes, um simples gesto podia mudar o dia de alguém. Quando o ônibus se aproximou de seu ponto, ela puxou o cordão de parada. Com passos firmes, caminhou até a porta sem imaginar que William ainda a observava. Assim que ela desceu, ele desviou o olhar, perturbado com o quanto aquele breve encontro o havia abalado. Próxima parada. Centro da cidade, anunciou o motorista. William soltou um suspiro longo. Quando o ônibus chegou ao destino, ele desceu e caminhou pelas ruas familiares. Seu prédio ficava a poucos quarteirões dali. Uma torre de vidro que contrastava com a simplicidade do transporte público. A caminhada até a entrada pareceu estranha. Sentia-se deslocado, sem carro, sem celular, sem nada. O porteiro ergueu as sobrancelhas ao vê-lo se aproximar. "Sr. Stone, está tudo bem?" perguntou surpreso. William forçou um pequeno sorriso. "Só um dia ruim, James. Pode me deixar entrar?" O homem assentiu, ainda confuso, mas sem questionar. Assim que William entrou em sua cobertura luxuosa, afundou no sofá e fechou os olhos. Por um momento, tudo pareceu distante: a rotina, o trabalho, o mundo superficial em que vivia. Mas o que mais o incomodava era o fato de não conseguir parar de pensar naquela garota. Na manhã seguinte, Júlia saiu de casa para mais um dia de trabalho. A pequena casa que dividia com a mãe ficava em um bairro simples, mas aconchegante. Desde que o pai havia falecido, ela fazia o possível para ajudar nas despesas, dividindo o tempo entre a escola e o emprego na lanchonete. Caminhou pelas ruas movimentadas até o ponto de ônibus, como fazia todos os dias. Ao chegar, encostou-se no poste e esperou pacientemente, aproveitando aqueles poucos minutos de silêncio antes de começar mais um longo dia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, William acordou com apenas um pensamento na cabeça: encontrar aquela garota. Era uma ideia impulsiva, talvez até insensata, mas algo dentro dele o empurrava a fazer isso. Talvez fosse curiosidade, ou talvez algo mais profundo. Ele só sabia de uma coisa: precisava vê-la de novo. "James?" chamou enquanto atravessava o saguão. O porteiro, ainda surpreso pela forma como William havia chegado na noite anterior, o olhou com respeito. "Sim, senhor." "Preciso que encontre uma coisa para mim", disse William, a voz firme, mas apressada. "Quero saber onde tem uma lanchonete perto daquela linha de ônibus que passa pelo centro." James piscou, surpreso. "Alguma em especial?" William hesitou por um instante. Ele não sabia o nome dela, mas lembrava. Lembrava do uniforme. "Tem que ser uma onde os funcionários usem uniformes azuis", respondeu decidido. O porteiro assentiu. "Vou conseguir essa informação, senhor." William agradeceu e saiu, sentindo que estava tomando uma decisão que talvez não fizesse sentido, mas que, por alguma razão, ele simplesmente não conseguia ignorar. Algumas horas depois, o pequeno sino da porta tocou quando ele entrou na lanchonete. O lugar era simples, mas acolhedor. O aroma de café fresco e pão assado se misturava ao som das conversas baixas e da louça tilintando. Algumas mesas estavam ocupadas por clientes habituais, e os funcionários se moviam com agilidade entre os pedidos. William se aproximou do balcão, lançando olhares discretos ao redor,
E então a viu. Júlia. Ela estava atrás do balcão, organizando uma bandeja com xícaras de café, o cabelo preso em um rabo de cavalo, o olhar concentrado, os movimentos firmes e elegantes. William se pegou sorrindo, sem perceber. Deu mais um passo esperando que ela o notasse. Júlia, tão focada no trabalho, demorou alguns segundos para erguer os olhos. Quando o fez, ficou paralisada. Você, murmurou surpresa. Ele inclinou levemente a cabeça, divertido com a reação dela. Eu mesmo. O que está fazendo aqui? Perguntou, ainda atônita. Vim acertar minha dívida. Júlia franziu o senho, confusa. Dívida? William apoiou os braços no balcão. Você pagou minha passagem de ônibus ontem. Acho justo retribuir o favor. Ela soltou uma risadinha, balançando a cabeça. Ah, aquilo? Foi nada. Você não precisa fazer isso. Ele arqueou uma sobrancelha. Então, pelo menos, me deixe te pagar um café. Júlia hesitou por um instante, mas acabou cedendo com um leve sorriso. Se é assim que quer quitar a dívida, tudo bem. Ela serviu o café e colocou a xícara à frente dele. William segurou a alça com calma, observando-a enquanto tomava o primeiro gole. Trabalha aqui há muito tempo? Perguntou. 2 anos. E além do trabalho, o que faz da vida? Júlia o encarou, um pouco desconfiada. Por que quer saber? William deu um leve sorriso. Porque sou curioso. Ela pensou por um momento antes de responder. Estudo administração à noite. Quero abrir minha própria padaria um dia. William ergueu as sobrancelhas, genuinamente impressionado. Isso é incrível. Ela deu de ombros, modesta. É só um sonho. Por enquanto. Mas eu vou conseguir. Ele sorriu, admirando a determinação dela. Eu acredito em você. Júlia riu baixinho. E como pode acreditar, se me conheceu ontem? William tomou mais um gole de café antes de responder. Tem pessoas que a gente reconhece de imediato. Ela franziu o senho, sem saber exatamente o que ele quis dizer. Mas antes que pudesse perguntar, uma colega chamou seu nome, e Júlia se afastou para atender outro cliente. O olhar de William, porém, permaneceu nela. Como se já soubesse que aquele encontro mudaria tudo. William ficou ali, observando-a de longe. Ele não sabia exatamente por quê, mas gostava de estar ali. Gostava do jeito como ela falava, da forma natural como lidava com tudo. Havia algo diferente nela, algo que pela primeira vez em muito tempo parecia real. A campainha da porta soou novamente quando William entrou na lanchonete pela segunda vez naquela semana. O ambiente era o mesmo da última visita. O aroma de café recém-passado, o pão quente saindo do forno, o som constante de conversas e passos indo e vindo. Mas para ele, algo estava diferente. Talvez fosse Júlia. Ele se acomodou em um dos bancos do balcão, observando-a trabalhar. Diferente da primeira vez, ela parecia mais consciente de sua presença. Voltou para pagar outra dívida? Perguntou Júlia, servindo-lhe uma xícara de café antes mesmo que ele pedisse. William sorriu. Talvez. Mas desta vez, eu mesmo vou pagar. Ela arqueou uma sobrancelha cruzando os braços. Que bom. Já estava começando a achar que ia ter que te ajudar de novo. Ele riu baixinho. Eu não duvido. Mas só para constar, hoje eu vim preparado. Júlia balançou a cabeça divertida e voltou ao trabalho. O movimento era intenso, e William aproveitou para observá-la. Havia algo hipnotizante no jeito como ela se movia atrás do balcão. Rápida, focada, sempre com aquele sorriso discreto ao atender cada cliente. Quando o ritmo finalmente diminuiu e o lugar ficou mais calmo, Júlia se apoiou no balcão e o encarou com curiosidade. Então, o que você faz da vida? Ele hesitou. A verdadeira resposta poderia mudar completamente a forma como ela o via. Ainda assim, preferiu não mentir. Trabalho no ramo hoteleiro.
Júlia assentiu, pensativa. Ah, por isso você parecia tão atento ao café da última vez. William sorriu. Pode ser. Ela o estudou por um instante como se tentasse decifrá-lo. E por que escolheu essa área? Ele respirou fundo, passando o dedo pela borda da xícara antes de responder. Porque foi o caminho mais fácil. Júlia franziu a testa. Fácil? Administrar hotéis não parece algo simples. Não me entenda mal, disse ele com um leve sorriso. Mas quando você nasce numa família que já tem um império, algumas decisões são tomadas por você, antes mesmo que possa escolher. Ela o observou em silêncio, percebendo que havia mais por trás daquelas palavras, mas não insistiu. E você? Perguntou William, mudando o rumo da conversa. Ainda pensando naquela padaria? Os olhos dela se iluminaram instantaneamente. Sempre. É o meu maior sonho. E o que te impede? Júlia soltou uma risadinha curta. Dinheiro, tempo, circunstâncias. Escolha o motivo. Você não parece alguém que desiste fácil. Ela sorriu de canto. Não sou. Mas às vezes o caminho é mais longo do que gostaríamos. William assentiu. Ele entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Antes que pudessem continuar, uma colega de Júlia se aproximou apressada. Júlia, pode pegar o pedido da mesa 3? Claro, respondeu ela, seguindo para o salão. William ficou ali, sozinho no balcão, observando-a se mover entre as mesas, conversando com os clientes, rindo com os colegas. Havia algo tão natural nela, tão leve, que ele sentiu algo raro. Paz. Pela primeira vez em muito tempo, não havia pressão. Não havia máscaras. Apenas o momento. E ele gostou daquela sensação. Quando terminou o café, chamou um dos atendentes para pagar a conta. Deixou uma gorjeta generosa e, antes de sair, olhou para Júlia mais uma vez, uma última vez, como se quisesse guardar aquele instante para sempre. Ela ainda estava ocupada, mas, quando ele saiu pela porta, sentiu o olhar dela o acompanhar. William sorriu de canto, como quem guarda um segredo. Ao pisar na calçada, soube. Voltaria ali. Os dias seguintes seguiram um novo ritual. Todas as manhãs, no mesmo horário, William parava na lanchonete. Sempre o mesmo pedido: café. No início, Júlia fingia não perceber, mas logo entendeu. A presença dele havia se tornado parte da rotina. Ele sempre puxava a conversa, e pouco a pouco o diálogo entre os dois começou a fluir com naturalidade. Júlia se acostumou com ele e, sem nem perceber, passou a esperar o som da porta se abrindo, o toque do sino anunciando a chegada dele. Certa manhã, enquanto esperava o café, William se apoiou no balcão e perguntou: Você tem 1 minuto? Júlia arqueou a sobrancelha. Depende. Para quê? Quero te mostrar uma coisa. Ela hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Tudo bem. William pegou o celular, abriu uma foto e virou a tela para ela. Era a fachada elegante de um hotel à beira-mar. Esse é um dos hotéis da minha família, disse ele. Júlia piscou, surpresa. Você é dono disso? Tecnicamente herdeiro, mas sim, ajudo a administrá-lo. Ela analisou a imagem por alguns segundos. Parece incrível. E tem uma cafeteria dentro, completou ele com um sorriso. Júlia riu. Agora sim ficou interessante. Eu sabia que você diria isso, respondeu ele, rindo junto. Devolvendo o celular, ela cruzou os braços. Aposto que você está acostumado a lugares assim, né? William deu de ombros. Cresci nesse mundo, é verdade. Mas, ultimamente, percebi que luxo não é tudo. E por quê? Perguntou ela, intrigada. Ele ficou em silêncio por um instante antes de responder. Porque às vezes as coisas mais valiosas estão nos lugares mais simples. Júlia não soube o que dizer. Havia algo na forma como ele falou. Algo sincero, profundo.
Antes que pudesse responder, a lanchonete encheu de clientes e ela teve que voltar ao trabalho. Mas naquela manhã, algo mudou. Pela primeira vez, ela percebeu que havia muito em William que ainda não entendia e, por algum motivo, queria entender. Mais tarde, quando o expediente terminou, Julia saiu e foi em direção ao ponto de ônibus. O dia tinha sido longo, mas havia uma sensação diferente dentro dela. Algo que não sabia explicar. Encostou-se no poste e fechou os olhos por um instante. Já fechou? Perguntou uma voz masculina. Ela abriu os olhos, surpresa. William estava ali, apoiado em um carro, e definitivamente não era o mesmo da noite do assalto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou desconfiada. Ele sorriu. "Pensei em te dar uma carona hoje." Julia cruzou os braços, sem disfarçar o ceticismo. "Tentando quitar outra dívida, é isso?" William riu baixinho. Ela mordeu o lábio, analisando-o por um momento, depois suspirou e abriu a porta do carro. Ele sorriu satisfeito e assumiu o volante. Durante o trajeto, Julia o observava discretamente. Algo nela dizia que William não era apenas mais um cliente. E pela primeira vez, ela se perguntou qual era a verdadeira história por trás daquele homem. Agora vamos brincar um pouco com quem só lê os comentários. Digita pizza aí embaixo. Só quem chegou até aqui vai entender. Enquanto William dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, Julia olhava pela janela, vendo as luzes refletirem no vidro. O silêncio dentro do carro não era desconfortável. Era curioso, quase magnético. "Por que eu tenho a sensação de que deveria ter recusado essa carona?" perguntou ela, quebrando o silêncio. William sorriu de canto, mantendo os olhos na estrada. "Porque eu não sou exatamente um total estranho." Ela cruzou os braços, fingindo estar séria. "Você poderia ser um maníaco, sabia?" Ele riu, balançando a cabeça. "Bem, se eu fosse, acho que já teria mostrado minhas intenções há muito tempo." "Verdade." Julia deixou escapar uma risada leve. "Mas ainda não decidi se confio em você." "E como pretende descobrir isso?" Ele perguntou, lançando-lhe um olhar curioso. Ela fingiu pensar. "Acho que vou precisar de algumas semanas de observação." "Semanas? Isso parece muito tempo." "Confiar em alguém não acontece da noite para o dia," respondeu ela com firmeza. William assentiu levemente. "Justo." O carro virou numa rua mais tranquila, e Julia percebeu que estavam se aproximando de sua casa. Aquilo a fez pensar sobre ele. William sempre parecia tão seguro de si, mas raramente falava sobre sua vida. "E você?" perguntou, virando o rosto para ele. "Onde mora?" William hesitou por um instante, mas manteve o sorriso. "No centro." "Uau, então provavelmente em um daqueles prédios chiques que eu vejo quando pego o ônibus." "Talvez." Ela estreitou os olhos. "Você gosta de dar respostas vagas, não é?" Ele deu um leve riso. "Só gosto de manter um pouco de mistério." Julia riu baixinho. "Espero que não seja um mistério sombrio." "Nada sombrio, só um pouco entediante." Ela franziu o senho. "Por que acha isso?" William respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que passei tempo demais seguindo um roteiro, fazendo apenas o que esperavam de mim." Ela não entendeu completamente, mas percebeu que ele falava com sinceridade. "Talvez seja a hora de mudar o roteiro, então." Ele sorriu. "Talvez." O carro finalmente parou em frente à casa modesta de Julia. Ela soltou o cinto de segurança e se virou para ele. "Obrigada pela carona." "De nada." Ela abriu a porta, mas hesitou antes de sair. "Vou te ver amanhã?" William arqueou uma sobrancelha. "No restaurante?" Ela sorriu. "É." "Estarei lá." Julia assentiu e desceu do carro, fechando a porta com cuidado. Enquanto subia os degraus da varanda, um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Na manhã seguinte, William apareceu no restaurante como prometido. O sino da porta tocou quando ele entrou e Julia olhou por cima do ombro, já esperando vê-lo ali.
Você é mesmo um homem de palavra, disse ela com um sorriso provocante. Sempre, respondeu ele, sentando-se no balcão. E hoje estou pronto para experimentar algo diferente. Ela cruzou os braços, divertida. Se aventurando no mundo das opções de café? Isso mesmo. O que você recomenda? Júlia inclinou a cabeça, analisando-o por um instante, antes de pegar uma caneca e começar a preparar algo. Você parece alguém que precisa de algo forte, mas não amargo. Ele arqueou a sobrancelha. Isso foi um elogio ou uma crítica? Apenas uma observação, respondeu ela, colocando a xícara à frente dele. Experimente. William deu um gole, saboreando o gosto encorpado e suave do café. Muito bom. Eu sei, disse ela, sorrindo satisfeita, antes de voltar ao trabalho. Enquanto isso, William observava o ambiente. Gostava daquele lugar. Gostava da energia de Júlia, da forma como ela tratava os clientes, da rotina simples que parecia cercá-la. Tudo ali era tão diferente do mundo em que ele estava acostumado a viver. Com o passar dos dias, à medida que ele aparecia com mais frequência no restaurante, Júlia começou a reparar em pequenos detalhes que despertavam sua curiosidade. William nunca dizia exatamente onde trabalhava. Limitava-se a mencionar que era do ramo hoteleiro, sem dar muitos detalhes. Tinha gestos refinados, a maneira como segurava a xícara, como analisava o sabor das coisas, como falava sobre viagens e lugares que, claramente, não eram acessíveis para qualquer pessoa. Júlia começou a se perguntar quem William realmente era. Numa tarde qualquer, enquanto limpava o balcão, decidiu perguntar: Você nunca me disse o nome do seu hotel? William a encarou por um momento antes de responder. Acho que isso não importa. Ah, então é um segredo? Provocou ela, arqueando uma sobrancelha. Ele deu um leve sorriso de canto. Talvez. Júlia cruzou os braços, desafiadora. Você realmente gosta de manter esse ar de mistério, né? Digamos que eu prefira evitar certos julgamentos. Ela franziu o senho. Que tipo de julgamentos? William soltou um suspiro leve. Aqueles que fazem as pessoas te tratarem diferente. Quando descobrem quem você é. Júlia analisou a resposta com desconfiança. Algo ali. Não soava certo. Mas antes que pudesse insistir, um cliente entrou, chamando sua atenção. William a observou voltar ao trabalho, sentindo um leve aperto no peito. Sabia que mais cedo ou mais tarde, Júlia descobriria a verdade. E temia que, quando isso acontecesse, tudo entre eles mudaria. Mais tarde, naquela noite, Júlia estava voltando para casa quando algo lhe chamou a atenção. Enquanto caminhava pela calçada, notou um carro de luxo estacionado numa rua lateral. E quem descia dele era William. Ele não a viu. Estava distraído, conversando com um homem de terno, o semblante sério e profissional. Júlia parou, observando de longe. Havia algo naquela cena que não se encaixava. O William que ela conhecia andava de ônibus, falava de forma simples, dizia ter uma vida comum. Mas aquele William estava impecavelmente vestido, cercado por uma aura de sofisticação. Um nó se formou no estômago dela. Será que ele não era quem dizia ser? Engolindo em seco, decidiu que precisava descobrir a verdade. E pela primeira vez se perguntou se tinha cometido um erro em confiar nele. Nos dias seguintes, Julia tentou agir normalmente, mas a inquietação crescia a cada vez que pensava nele. O William, simples e tranquilo, começava a parecer mais um personagem. Os pequenos detalhes, o modo como falava, o olhar atento, a confiança discreta, tudo começava a parecer calculado. Quando ele apareceu na lanchonete na manhã seguinte, como sempre fazia, Júlia o observou com outros olhos. Ele estava vestido de maneira casual, como de costume, mas havia algo diferente. Uma segurança silenciosa, que não combinava com alguém levando uma vida simples. Bom dia,
disse ele sentando-se no balcão. Bom dia, respondeu Júlia, mantendo o tom neutro enquanto preparava o café. Você parece mais séria hoje, comentou ele. Ela levantou o olhar, só pensando em algumas coisas. Boas coisas? Júlia deu de ombros. Ainda não decidi. William inclinou a cabeça, estudando-a por um momento. Posso ajudar? Ela hesitou, mas resolveu perguntar. Você disse que trabalha no ramo de hotelaria, certo? Certo. E qual é o nome do hotel onde você trabalha? William sorriu, mas dessa vez o sorriso foi diferente, como se já esperasse a pergunta. Por que a curiosidade? Só curiosidade. Ele respirou fundo antes de responder. Stone Hotels. Júlia piscou algumas vezes, tentando assimilar o que ouvira. Ela conhecia aquele nome. Era uma das maiores redes de hotéis do país, luxuosa, exclusiva, caríssima. Um mundo completamente diferente do dela. Você, ela começou, tentando encontrar as palavras certas. Você trabalha para a Stone Hotels? William assentiu, confirmando. Júlia o observou por um instante, deixando aquelas palavras se acomodarem em sua mente. E o que exatamente você faz lá? Perguntou, tentando manter o tom casual. Ele levou a xícara aos lábios, tomou um gole de café e respondeu com calma. Sou um dos proprietários. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que Júlia gostaria. Ela sentiu o estômago afundar. Então era isso. Ele não era apenas um funcionário, ou alguém nos bastidores. Ele era um dos donos. William Stone. De repente, tudo fazia sentido. O jeito refinado de falar, a postura, o carro de luxo que ela tinha visto na outra noite. Ele havia escondido isso dela. Por que nunca me contou? Perguntou, a voz levemente trêmula. William soltou um suspiro baixo. Porque eu queria que você me conhecesse sem que o meu sobrenome influenciasse nada. Júlia mordeu o lábio inferior, sentindo-se estranhamente desconfortável. Isso não muda quem você é. Ele levantou o olhar para ela. Não muda para mim. Mas para muita gente, muda tudo. Júlia cruzou os braços. Então você acha que eu te trataria diferente se soubesse? Ele deu de ombros. Não sei. Mas eu não quis arriscar. Ela ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Você tinha razão, disse finalmente. Isso realmente me faz te ver de outra forma. William a observou atentamente. Como assim? Júlia soltou um suspiro suave. Agora eu entendo por que certas coisas nunca fizeram sentido. Você vinha aqui todos os dias, como se esse fosse o único lugar onde podia tomar café. Mas alguém como você poderia ir aos melhores cafés da cidade. William esboçou um pequeno sorriso. E quem disse que este não é um dos melhores lugares? Júlia piscou, surpresa com a resposta. Você realmente gosta daqui? Gosto. Muito. Ela não soube o que dizer. Antes que pudessem continuar, um dos funcionários chamou. Júlia, precisa de ajuda com o pedido da mesa 5. Ela assentiu e se afastou, mas sua mente continuava presa nele. Mais tarde, ao sair do trabalho, Júlia o viu encostado em seu carro esperando. Parou a alguns passos de distância cruzando os braços. Me seguindo agora? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Ele riu. Digamos que eu só queria garantir que você aceitaria mais uma carona. Júlia fingiu pensar. Depende. Vai continuar escondendo quem realmente é? William sorriu. Prometo ser completamente sincero daqui para frente. Ela o observou por alguns segundos antes de suspirar e entrar no carro. Enquanto dirigia, William lançava olhares discretos na direção dela. Está com raiva de mim? Júlia soltou uma risada curta. Não sei. Acho que estou tentando entender por que alguém como você quer ser tratado como um homem comum. Sem desviar os olhos da estrada, ele respondeu. Porque às vezes
Ser um homem comum é o que parece mais real. Ela o estudou em silêncio. E o que é que você realmente quer, William? Ele hesitou por um momento, a expressão ficando séria. Estou tentando descobrir. Julia não respondeu. O resto do caminho foi silencioso, mas não desconfortável. Quando chegaram à casa dela, Julia hesitou antes de sair do carro. Obrigada pela carona. Sempre que quiser, respondeu ele. Ela assentiu, fechou a porta e caminhou até a entrada. Antes de entrar, olhou por cima do ombro. William ainda estava lá, sentado, observando-a, e havia algo em seu olhar que fez o coração dela acelerar. Aquela noite, deitada na cama, Julia percebeu algo diferente dentro de si. Uma mudança sutil, mas profunda. E de algum modo, William fazia parte dela. No dia seguinte, Julia passou o tempo todo tentando não pensar nele. Desde que descobrira que ele era um dos donos dos hotéis Stone, tudo parecia mais complicado, não por causa do dinheiro, mas pela sensação inquietante de que ele havia escondido algo tão importante por tanto tempo. Naquela noite, ao chegar em casa, Julia percebeu o olhar atento da mãe. "Está tudo bem, querida?" perguntou ela ao ver a filha distraída. Julia suspirou e sentou-se à mesa. "Eu conheci alguém." A mãe arqueou as sobrancelhas curiosa. "E isso é uma coisa ruim?" "Não sei", respondeu Julia, mexendo nervosamente os dedos. "Ele não é exatamente quem eu pensei que fosse." A mãe sorriu, divertida. "Ele mentiu para você?" "Não exatamente. Só deixou algumas coisas de fora. E agora eu não sei se posso confiar nele." A mãe colocou uma xícara de chá na frente dela e falou com calma. "Às vezes, as pessoas escondem partes de si mesmas porque têm medo de serem julgadas. Talvez ele só estivesse esperando o momento certo para contar." Julia mordeu o lábio inferior, pensativa. "Talvez", murmurou. Mas mesmo assim havia algo dentro dela que continuava inquieto. Na manhã seguinte, William apareceu na lanchonete no horário de sempre. Julia já esperava por ele, mas dessa vez algo estava diferente. O olhar dele parecia distante, carregado. Ela serviu o café e se apoiou no balcão. "Está tudo bem?" perguntou. William mexeu a colher na xícara antes de responder. "Tenho pensado no que você disse ontem." "Sobre o quê?" perguntou ela, curiosa. "Sobre eu esconder quem eu sou." Julia cruzou os braços, aguardando. William respirou fundo. "Você tinha razão. Eu não devia ter escondido isso de você." Ela piscou, surpresa com a honestidade. "Não é sobre o dinheiro, William. É só que parece que você quis esconder uma parte importante da sua vida." Ele assentiu lentamente. "Porque às vezes minha vida parece mais uma prisão do que qualquer outra coisa." Julia franziu a testa. "Como assim?" Ele tomou um gole do café antes de continuar. "Desde pequeno, fui preparado para assumir os negócios da família. Nunca tive escolha. Cada decisão era tomada por eles. Até as pessoas com quem eu podia me relacionar." Julia o observava atentamente. "E você nunca quis isso?" William balançou a cabeça. "Eu nunca quis estar cercado de gente que só se importa com dinheiro." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Agora tudo começava a fazer sentido. "Então foi por isso que você acabou vindo parar aqui." William deu um pequeno sorriso. "Acho que sim." Julia soltou uma risadinha curta. "E o que você encontrou?" Ele ergueu o olhar, segurando a xícara. Algo real. Os olhos dela se encontraram com os dele. Não esperava aquela resposta, mas algo dentro dela se aqueceu com aquelas palavras. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um cliente chamou e ela precisou se afastar. Ainda assim, aquela conversa ficou ecoando na mente dela pelo resto do dia. Mais tarde, quando o expediente terminou, Julia saiu e encontrou William encostado no carro, sorrindo. "Isso está virando um hábito, sabia?" provocou ela. "Achei que você já tivesse se acostumado", respondeu ele com um tom leve.
E se eu disser que quero ir para casa sozinha hoje? Perguntou, desafiando-o. Então eu respeitaria, disse ele, sincero. Ela o encarou por um instante, depois abriu a porta do carro. Mas acho que vou aceitar a carona. William sorriu e ligou o motor. Dessa vez, o clima era mais leve. A incerteza entre eles parecia ter se dissipado. Quer dar uma voltinha antes de eu te deixar em casa? Perguntou de repente. Júlia arqueou a sobrancelha. Para onde? Surpresa. Ela hesitou por um segundo, mas logo deu de ombros. Tudo bem. Depois de alguns minutos dirigindo, chegaram a um pequeno parque iluminado por postes antigos. No centro, um coreto cercado por um lago e bancos de madeira. A cena era tranquila, mas o ar entre eles estava carregado de algo novo, algo que nenhum nem o outro sabia nomear. Júlia olhou ao redor, encantada. Nunca estive aqui antes. Pouca gente conhece esse lugar, respondeu William, abrindo a porta do carro. Eles caminharam até um dos bancos próximos ao lago. Júlia se sentou, observando as luzes da cidade refletirem na água calma. Você vem aqui com frequência? Perguntou ela. Às vezes, quando preciso pensar. Ela o olhou de canto de olho, curiosa. E no que está pensando agora? William virou o rosto para ela. Que isso? Tem sido a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Os olhos de Júlia brilharam por um instante antes que ela voltasse a encarar o lago. O silêncio que se formou entre os dois não era incômodo, era diferente. Um silêncio cheio de significado, de algo que ambos sentiam, mas ainda não sabiam explicar. Quando William a deixou em casa naquela noite, algo entre eles parecia ter mudado. Júlia entrou, fechou a porta, mas permaneceu ali por alguns segundos encostada na madeira, sentindo o coração bater rápido demais. Do lado de fora, William permaneceu dentro do carro, olhando para a casa pelo retrovisor. Ele sabia que estava se apaixonando, mas ainda não tinha certeza se estava pronto para isso. E pela primeira vez, percebeu que talvez não tivesse mais controle sobre o que estava sentindo. Nos dias que se seguiram, Júlia tentou ignorar a mudança dentro de si. O que começara como curiosidade sobre William havia se transformado em algo mais intenso, algo que ela não queria admitir. Não queria se permitir sentir algo por alguém que ainda era um mistério em tantos aspectos. William continuou aparecendo todas as manhãs no restaurante, sempre no mesmo lugar, sentado no balcão, esperando o café de sempre. Mas agora, Júlia o observava de forma diferente. Depois de descobrir quem ele realmente era, cada detalhe ganhava um novo significado. Os gestos elegantes, o olhar atento, o jeito de evitar perguntas sobre sua vida. Ela queria confiar nele, mas uma voz dentro de si dizia que ainda havia algo que não sabia. Naquela tarde, enquanto limpava as mesas após o almoço, Júlia ouviu um murmúrio vindo da televisão presa à parede do restaurante. O empresário William Stone foi visto ontem à noite deixando um evento exclusivo na propriedade da família Stone Hotels. Fontes afirmam que ele está prestes a assumir a presidência da empresa, seguindo os passos do pai. O prato quase escorregou de suas mãos. Ela virou-se lentamente, sentindo o estômago se revirar. Na tela, William aparecia impecável, de terno e gravata, cercado por repórteres e executivos. Ele parecia outra pessoa. Nada do homem simples que dizia querer fugir daquele mundo, do homem que afirmara não querer seguir o caminho traçado pela família. Então, era tudo uma mentira, murmurou, sentindo o peito apertar. Júlia? Chamou uma colega, mas a voz soou distante, abafada. Ela não respondeu. Apenas arrancou o avental, jogou-o sobre o balcão e saiu apressada pela porta. Ela precisava de respostas. A caminhada até o hotel pareceu interminável. Cada passo pesava mais do que o anterior. Quando finalmente chegou à entrada, 2 seguranças a observaram com desconfiança. Posso ajudar? Perguntou um deles.
Estou aqui para ver William Stone. O homem franziu o senho. O Sr. Stone está ocupado. O coração de Júlia disparou. Então diga a ele que Júlia está aqui. Ele vai querer me ver. O segurança hesitou. Depois pegou o rádio e murmurou algo. Segundos depois, recebeu uma resposta curta. Ele assentiu e abriu caminho. Pode entrar, senhorita. E com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Júlia deu o primeiro passo em direção ao mundo de William. Um mundo do qual ele nunca havia contado toda a verdade. Júlia entrou no saguão do hotel sentindo-se completamente fora de lugar. O chão brilhava como espelho, os lustres enormes refletiam a luz dourada, e as pessoas que passavam pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo de luxo, poder e distância. E então... ela o viu. William descia as escadas, vestido com um terno perfeitamente alinhado, o olhar sério, o semblante frio. Nada lembrava o homem simples que tomava café com ela todas as manhãs na lanchonete. No instante em que a viu, seus olhos se arregalaram surpresos. Júlia, o que você está fazendo aqui? Ela cruzou os braços, tentando conter a raiva que queimava por dentro. Acho que eu é quem devia te perguntar isso. Ele franziu o senho. Como assim? Eu te vi na TV, William. A voz dela tremeu, entre dor e indignação. Ontem à noite, num evento, falando sobre assumir a empresa da sua família. William passou a mão pelos cabelos, soltando um longo suspiro. Júlia, você mentiu para mim. Os olhos dele se estreitaram. Eu nunca menti. Ah, não, retrucou ela com um riso amargo. Então me diz, William, o que estava fazendo aqui ontem, enquanto me dizia que não queria esse mundo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, num tom baixo. Eu não tive escolha. Sempre há uma escolha, ela rebateu, a voz falhando. William respirou fundo, encarando-a com intensidade. Dessa vez não havia. Júlia sentiu o peito apertar. Você me fez acreditar que queria algo diferente, que queria algo real. E eu quero, disse ele, dando um passo à frente com urgência. Mas não é tão simples quanto parece. Ele segurou as mãos dela, desesperado. Júlia, por favor, me escuta. Ela puxou as mãos, recuando. Eu confiei em você, William. E agora vejo que fui ingênua. O olhar dele se encheu de desespero. Não vá embora, por favor. Eu não pertenço a esse mundo, William. Você acha que eu pertenço? Ela deu um passo atrás, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu não sei mais no que acreditar. E sem olhar para trás, saiu andando. William ficou parado no meio do saguão, cercado por luxo, mas completamente vazio por dentro. Sabia que a estava perdendo e não fazia ideia de como consertar aquilo. Mas uma coisa era certa. Ele não podia deixá-la ir. Naquela noite, Júlia estava sentada na varanda de casa, abraçando os joelhos. O vento frio soprava levemente e o silêncio da rua fazia tudo parecer mais pesado. Sua mãe saiu devagar, sentou-se ao lado dela. Quer conversar? Perguntou com suavidade. Júlia suspirou. Eu achei que ele fosse diferente. A mãe sorriu de leve. Talvez ele seja, mas as pessoas, às vezes, erram. Júlia franziu o senho. E se ele nunca foi honesto comigo? A mãe a olhou com ternura. Só há um jeito de descobrir. Júlia ficou em silêncio, olhando o céu escuro, mas naquele momento ela não tinha certeza se queria mesmo saber a verdade. Do outro lado da cidade, William estava sozinho em seu escritório, no alto do hotel. Olhava pela janela as luzes da cidade refletindo nos olhos cansados. O peso sobre os ombros parecia esmagá-lo. Ele passara a vida inteira buscando algo verdadeiro. E agora que finalmente encontrara, estava à beira de perder. Ele não podia deixar isso acontecer. Não deixaria. O relógio se aproximava da meia-noite, quando Júlia finalmente decidiu entrar.
O vento frio roçava sua pele, e o silêncio do bairro parecia ecoar dentro dela. A mãe já havia ido dormir, mas as palavras dela ainda ressoavam na mente de Júlia. Ela queria acreditar que William não havia mentido, que talvez estivesse apenas preso entre a vida que tinha e a vida que queria viver. Mas como confiar em alguém que parecia existir em dois mundos tão diferentes? Deitada na cama, encarando o teto escuro, Júlia sentia a dor no peito. Uma dor real, profunda. Ela se importava com ele, muito mais do que deveria. Mas às vezes, se importar não é o bastante. E enquanto ela lutava contra o sono do outro lado da cidade, William permanecia acordado, sentado em sua mesa, observando as luzes distantes, com a sensação sufocante de que, pouco a pouco, tudo ao seu redor estava desmoronando. Júlia tinha sido a primeira pessoa a enxergá-lo além do sobrenome, a primeira a tratá-lo como um homem comum. E agora ela o via como todos os outros viam. William nunca se importara com o que as pessoas pensavam dele, até Júlia. O simples fato de se importar com o que ela pensava o deixava aterrorizado. Pegou o celular, digitou uma mensagem, mas não teve coragem de enviá-la. O que ele poderia dizer? Ele queria explicar tudo, fazer com que ela entendesse que nunca mentiu sobre o que sentia. Mas como provar isso? A verdade era que, pela primeira vez em sua vida, William se sentia completamente perdido. Nos dias que se seguiram, Julia e William viveram vidas separadas. Ela se afundou no trabalho, tentando ignorar o vazio que sentia. Ele, por sua vez, se jogou nos negócios da família, mas não conseguia se concentrar. As manhãs na lanchonete pareciam incompletas sem William sentado no balcão, esperando o café. Júlia fingia que não importava, que a ausência dele não significava nada. Mas significava. Ela sentia falta dele, das conversas, das provocações, do jeito como ele a olhava, como se enxergasse algo que ninguém mais via. Ainda assim, ela não podia simplesmente perdoá-lo. Não podia deixá-lo voltar à sua vida sem ter certeza de que ele realmente queria estar ali. William sabia disso. Esperar o perdão de Júlia não bastava. Ele precisava mostrar que estava disposto a mudar. E havia apenas uma forma de fazer isso. Naquela noite, tomou uma decisão. Deixaria os hotéis Stone. Era a única maneira de provar a ela e a si mesmo que não estava preso à vida que sua família havia planejado para ele. Na manhã seguinte, convocou uma reunião com o pai. "Quero sair da empresa", disse firme. O pai o encarou por um longo momento antes de cruzar os braços. "Isso é uma piada, certo?" "Não, estou falando sério." O homem soltou uma risada seca. "Você acha que pode simplesmente ir embora?" "Eu sei que posso." O olhar do pai se endureceu. "Tudo isso por causa daquela garota?" William respirou fundo, mantendo a calma. "Não é por causa dela. É por minha causa." "Você está prestes a jogar fora tudo pelo que lutamos", o pai retrucou. "Lutamos?" William o interrompeu com um tom firme, mas controlado. "Eu nunca lutei por isso. Foi algo que me impuseram." O silêncio pairou por alguns segundos até o pai soltar um suspiro pesado. "Você ao menos sabe o que está fazendo?" William assentiu. "Pela primeira vez na minha vida." "Sim." Do outro lado da cidade, Júlia tentava seguir em frente, mas tudo ficou mais difícil quando, na manhã seguinte, viu as manchetes do jornal. "William Stone renuncia aos hotéis Stone. Escolhe um novo caminho." Júlia leu o artigo 3 vezes sem acreditar. Ele realmente tinha deixado a empresa? O coração dela disparou. Não podia ser coincidência. Teria ele feito isso? Por ela? Com as mãos trêmulas, pegou o celular e digitou: "William, precisamos conversar." Segundos depois, o telefone vibrou. "Diga onde e quando."
respondeu ele. Júlia respirou fundo antes de digitar. No café perto do parque. O lugar estava quase vazio quando ela chegou. Sentou-se perto da janela, tentando controlar a respiração. Poucos minutos depois, William entrou. Ele parecia diferente, mais leve e, ao mesmo tempo, mais sério. Aproximou-se devagar e sentou-se à frente dela. Por alguns instantes, o silêncio dominou o ambiente. Até que Júlia, com a voz baixa, mas firme, quebrou o silêncio. Você realmente deixou a empresa? William assentiu. Sim. Por quê? Perguntou ela, mantendo o olhar firme nele. Ele sustentou o olhar. Porque não era o que eu queria. Júlia engoliu em seco. E o que você quer, então? William respirou fundo antes de responder. Quero construir algo por conta própria. Algo que realmente tenha significado para mim. Ela o observou atentamente, procurando qualquer sinal de falsidade. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade, crua e simples. E quanto a mim? Perguntou ela, num tom quase sussurrado. William se inclinou levemente para a frente. Você sempre significou algo para mim, Júlia. Um arrepio percorreu o corpo dela. Eu não sabia se podia confiar em você, William. E agora? Ela fez uma pausa longa, deixando escapar um suspiro. Agora eu quero tentar. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. Eu prometo que não vou te decepcionar. Júlia assentiu, e naquele momento ela soube. Algo realmente havia mudado. Eles já não eram apenas dois estranhos que se encontraram por acaso num ônibus. Estavam começando algo novo, algo real. Os dias depois daquele encontro no café foram estranhamente tranquilos. Júlia e William continuaram se falando, mas com cuidado, como quem pisa em terreno desconhecido. Ela queria acreditar que ele tinha mudado. E sinceramente tudo indicava que sim. William parecia mais leve, mais autêntico, mas havia algo dentro dela, uma pontinha de medo, que ainda a impedia de se entregar completamente àquela nova fase. Talvez fosse prudência, ou talvez fosse difícil aceitar que um homem como ele pudesse realmente escolher um caminho diferente. Certa tarde, enquanto Júlia trabalhava na lanchonete, um carro parou do outro lado da rua. Ela reconheceu William antes mesmo que ele saísse. Ele entrou, sentou-se no balcão, exatamente como fazia antes. Achei que você tivesse esquecido o caminho, brincou ela, servindo-lhe uma xícara de café. William sorriu. Difícil esquecer quando é o melhor café da cidade. Júlia riu baixinho e se apoiou no balcão. Então, o que anda aprontando? Ele mexeu a colher na xícara antes de responder. Estou trabalhando em um novo projeto. Um novo projeto? Ela repetiu curiosa. Quero abrir um hotel. Mas dessa vez, algo completamente diferente de tudo o que já fiz. Pequeno, pessoal, aconchegante. Ela o olhou surpresa. Você passou a vida inteira em redes de hotéis de luxo. E agora quer abrir algo menor? William assentiu. Quero algo que tenha um propósito real. Que faça sentido para mim. Júlia o observou por um momento. E onde você pretende abrir esse hotel? Ele tomou um gole do café antes de responder. Na cidade litorânea, onde meus pais me levavam quando eu era criança. Ela piscou surpresa. Você nunca mencionou esse lugar antes. William sorriu de leve. Porque nunca me pareceu importante. Até agora. Júlia sentiu um calor suave se espalhar no peito. Ele estava realmente mudando. E como pretende começar tudo isso? Perguntou curiosa. William a encarou diretamente. Eu estava pensando se você não gostaria de fazer parte disso. O coração dela quase parou. Como assim? Ele se inclinou um pouco mais. Você sempre falou em abrir sua própria confeitaria, não é? Ela assentiu devagar. Sim, é o meu sonho. Então, por que não abrir dentro do meu hotel? Sugeriu ele, com um sorriso que misturava esperança e determinação. Júlia ficou imóvel por alguns segundos. Você está falando sério? Completamente.
Ela piscou algumas vezes, tentando processar. Eu nunca pensei nisso, então comece a pensar agora. Eu quero que isso seja algo que a gente construa juntos. O estômago dela se revirou. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Outra parte gritava que era arriscado demais. Aquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. As palavras de William ecoavam na cabeça. Construir juntos. Era tudo o que ela sempre quis. Uma chance real de ter seu próprio negócio, de transformar seu talento em algo concreto. Mas e se desse errado? E se aquilo só os aproximasse? Para depois machucar ainda mais? Mesmo assim, no fundo, uma voz sussurrou baixinho. Talvez valha a pena arriscar. No dia seguinte, Júlia encontrou William no mesmo café onde haviam conversado pela última vez. Ele já estava lá, sentado, esperando por ela. Quando ela se acomodou à sua frente, ele a olhou com expectativa. Pensou na minha proposta? Perguntou com um leve sorriso. Júlia respirou fundo antes de responder. Sim. Ela mordeu o lábio e, em seguida, sorriu. Eu aceito. Os olhos de William brilharam. Tem certeza? Tenho. Mas quero fazer isso do meu jeito. Ele sorriu de canto. Sempre foi do seu jeito, Júlia. Ela soltou uma risadinha leve, sentindo-se estranhamente leve. Então, acho que temos um plano. Sim, temos. E naquele instante, Júlia soube que estava prestes a entrar em algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que ela jamais imaginara viver. Os dias seguintes foram intensos. Júlia e William começaram a planejar cada detalhe do novo hotel e da confeitaria que seria inaugurada dentro dele. A cidade litorânea escolhida para o projeto era pequena, acolhedora e cercada por uma paisagem deslumbrante que trazia uma sensação de recomeço. Júlia nunca havia deixado a grande cidade. A ideia de abandonar tudo e apostar em algo completamente novo era assustadora, mas também empolgante. William parecia diferente, mais leve, mais entusiasmado. Pela primeira vez, ele estava fazendo algo por conta própria, sem a sombra da influência da família guiando cada passo. Isso vai dar certo, disse ele uma noite enquanto os dois estavam sentados na areia analisando as plantas do hotel. Você parece muito confiante, comentou Júlia abraçando os joelhos. Porque eu estou. E você também deveria estar. Ela suspirou. É que tudo isso parece bom demais para ser verdade. William se virou para ela. Por quê? Porque eu nunca pensei que teria uma oportunidade assim. Ele pegou a mão dela. Você merece essa oportunidade. Trabalhou duro por isso. Júlia olhou para ele e viu a sinceridade em seus olhos. Eu só quero que tudo dê certo. Vai dar. E mesmo que não seja perfeito logo de início, a gente vai descobrir como fazer funcionar. Juntos. Ela assentiu devagar, deixando-se relaxar um pouco mais. Afinal, William nunca havia lhe dado motivos para duvidar de sua palavra. Na manhã seguinte, eles foram visitar o local onde o hotel seria construído. Um amplo terreno perto do mar, onde antes existira uma antiga mansão. Esse lugar tem história, comentou Júlia, admirando a estrutura envelhecida. Sim, por isso quero restaurá-lo, em vez de demolir tudo e construir algo novo. Ela sorriu. Faz todo sentido. William a observou com interesse. Já pensou em um nome para a confeitaria? Júlia ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. La Dolce Vita. Ele arqueou uma sobrancelha. A doce vida? Exatamente, porque é isso que eu quero. William sorriu de volta. Então está decidido. O seu sonho agora tem um nome. O coração de Júlia disparou. Pela primeira vez, tudo aquilo parecia real. Com o passar dos dias, mais e mais detalhes do projeto começaram a tomar forma. Júlia dividia o tempo entre o trabalho no café e as reuniões com William e os arquitetos responsáveis pela restauração do hotel. Era exaustivo, mas a cada dia ela sentia que estava construindo algo que realmente importava.
E mais do que isso, ela percebeu que estava se apaixonando por William, não apenas pela ideia de estar com ele, mas pelo homem que ele estava se tornando. Alguém disposto a sair da sombra da própria família, a criar algo verdadeiro, alguém que estava aprendendo a mudar. Numa noite fria, enquanto caminhavam pela praia, William segurou a mão de Julia e de repente parou. Ela o olhou confusa. O que foi? Ele hesitou por um instante antes de responder. Você sabe que... Isso. Ele fez um gesto entre os dois. Não é só sobre o hotel, certo? O coração de Julia disparou. Como assim? William respirou fundo. Quero dizer que... tudo isso sempre foi sobre você. Por um momento ela sentiu como se o ar tivesse sumido. William... Eu sei que não sou bom com palavras. Ele continuou, a voz baixa, sincera. Mas você precisa saber que mudou tudo para mim. Julia piscou algumas vezes, tentando absorver o que ele acabara de dizer. Eu sinto o mesmo. Ele sorriu de leve e então disse: Me promete uma coisa. O quê? Ele apertou a mão dela. Que não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis. Julia sentiu um nó na garganta. Eu prometo. E naquele instante, soube que estava exatamente onde deveria estar. Os dias se transformaram em semanas e as obras do hotel e da padaria avançavam rapidamente. Julia nunca havia se sentido tão envolvida em algo. Ver o seu sonho tomar forma diante dos olhos era quase surreal. Passava horas com os arquitetos, ajudando a escolher cada detalhe do espaço onde abriria o seu café. William, por outro lado, concentrava-se nas reformas do hotel, garantindo que tudo seguisse conforme o planejado. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que tinha o controle do próprio futuro. Mas, como tudo na vida, nem tudo seria fácil. Uma manhã, enquanto Julia organizava alguns papéis no pequeno escritório improvisado, William entrou com uma expressão séria. Temos um problema, disse direto ao ponto. Ela franziu o senho. O que aconteceu? A construtora enviou um relatório dizendo que a reforma vai custar o dobro do que planejamos. Os olhos de Julia se arregalaram. Como assim? William lhe entregou o relatório. A estrutura do prédio é mais antiga do que pensávamos. Eles precisam reforçar a fundação. E isso vai levar mais tempo e mais dinheiro. Julia percorreu o documento com o olhar, sentindo o estômago revirar. Mas nós já tínhamos um orçamento definido. Eu sei. Mas imprevistos acontecem. Ela respirou fundo. E o que vamos fazer? William apoiou-se na mesa. Ainda tenho alguma reserva, mas se cobrirmos esse custo extra, teremos que adiar a inauguração. Julia ficou em silêncio por alguns segundos, incerta. E se fizermos alguns cortes? Ele balançou a cabeça. Não quero cortar nada. Nós planejamos cada detalhe. Esse lugar precisa ser exatamente como imaginamos. Julia passou a mão pelos cabelos, tentando pensar. Então, vamos adiar. William levantou o olhar para ela. Tem certeza? Tenho. Prefiro esperar alguns meses e fazer tudo do jeito certo do que apressar e comprometer o resultado. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. É uma das coisas que mais admiro em você. Ela arqueou a sobrancelha. O quê? Sua paciência. Sua determinação em fazer as coisas da maneira certa. Julia sorriu suavemente. Acho que finalmente estou aprendendo a confiar no processo. Ele segurou a mão dela. Estamos juntos nisso. Ela assentiu. E naquele momento percebeu que, apesar dos desafios, não havia mais dúvidas. Eles estavam construindo algo que valia a pena esperar. O adiamento da inauguração trouxe dificuldades. Algumas pessoas começaram a duvidar do projeto e os rumores se espalharam pela cidade. Diziam que o hotel talvez nunca fosse concluído, mas Julia e William permaneceram firmes. Iam ao canteiro de obras todos os dias,
acompanhando cada passo da reforma, garantindo que tudo seguisse no rumo certo. E pouco a pouco, o hotel começou a ganhar forma. Assim como a padaria, o sonho que agora não pertencia mais só a ela, mas aos dois. Júlia começou a testar receitas, ajustando o cardápio, buscando criar algo único, algo que tivesse a sua essência. Isso está incrível, disse William, após provar um pedaço do bolo recém-saído do forno. Ela sorriu. Você diz isso sobre tudo o que eu faço. Porque tudo o que você faz é incrível, respondeu ele com aquele sorriso que sempre desarmava Júlia. Ela riu. Você é um bom cliente. E serei o melhor cliente do seu café, garantiu ele pegando mais um pedaço. Júlia o olhou com ternura. Sabe, eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Nem eu, confessou William, estendendo a mão por sobre a mesa e entrelaçando os dedos aos dela. Mas fico feliz que tenha tomado. Os olhos de Júlia brilharam. Eu também. Por um instante ela sentiu que todas as lutas tinham valido a pena. Mas a vida sempre encontra uma forma de testar as pessoas. Um dia, enquanto Júlia organizava os últimos detalhes dos móveis da padaria, o celular de William tocou. O tom em seu rosto mudou imediatamente. O que foi? Perguntou Júlia, vendo-o olhar para o aparelho com preocupação. Ele respirou fundo antes de responder. É o meu pai. Ela franziu o senho. O que ele quer? William guardou o celular no bolso. Disse que precisa falar comigo, que é urgente. Júlia sentiu o estômago se revirar. E você vai? Ele hesitou. Eu preciso saber o que é. Ela assentiu devagar. Tudo bem, mas por favor, tenha cuidado. William segurou o rosto dela com as mãos. Eu não vou voltar. Júlia fechou os olhos por um momento. Espero que não. Ele beijou sua testa antes de sair, mas Júlia não conseguiu se livrar da sensação de que aquela conversa traria problemas. Horas depois, William voltou. O semblante estava ainda mais sério. O que aconteceu? Perguntou ela, apreensiva. Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. Meu pai quer que eu volte para a empresa. O coração dela afundou. O quê? Disse que estou cometendo um erro investindo neste hotel, que é loucura abrir algo tão pequeno quando eu poderia estar à frente de algo muito maior. Júlia segurou a mão dele. E o que você respondeu? William fechou os olhos por um instante antes de encará-la. Que eu não vou voltar. Ela soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Tem certeza? Absoluta, respondeu ele firme. Um sorriso suave surgiu nos lábios dela. Então é isso. William assentiu. Eu escolhi este caminho, Júlia. Eu escolhi você. As lágrimas começaram a brotar nos olhos dela. Eu acredito em você. Ele a puxou para um abraço apertado e, naquele momento, ambos souberam que nada os faria desistir. Os dias passaram. E finalmente o hotel e a padaria estavam quase prontos. Faltava tão pouco. Júlia olhou para o prédio recém-reformado e sentiu o coração acelerar. Ela tinha conseguido. Eles tinham conseguido. O sol brilhava alto, refletindo sobre o mar cristalino da pequena cidade costeira. Uma brisa fresca soprava suavemente, trazendo o perfume de café recém-passado e pão quente que saía da cozinha da padaria. Júlia observou o edifício pronto diante de si e sentiu o peito se encher de emoção. Agora, um joguinho para quem chegou até aqui. Digite hot dog nos comentários. Só quem leu até o fim vai entender. Voltando à história, após meses de trabalho árduo, o hotel e a padaria estavam finalmente prontos. Júlia olhou em volta da entrada principal, admirando cada detalhe que havia ajudado a criar. As grandes janelas deixavam entrar a luz natural, as mesas e cadeiras estavam dispostas de forma aconchegante, e o aroma doce dos pães e bolos assados naquela manhã preenchia o ar de calor e esperança. Do outro lado da rua,
William conversava com alguns funcionários do hotel. O brilho em seu rosto dizia tudo. Ele parecia mais leve, mais completo do que nunca. A felicidade nele era impossível de disfarçar. Quando terminou a conversa e caminhou até Júlia, ela sorriu. Parece que conseguimos, disse ela, olhando em volta, admirando cada detalhe. Não só conseguimos, respondeu William, segurando a mão dela. Nós criamos algo incrível. Júlia soltou um riso nervoso. Estou com medo. Medo de quê? Ela suspirou fundo. E se não der certo? E se ninguém aparecer? William apertou a mão dela com suavidade, o olhar firme e confiante. Confia em mim. Vai ser um sucesso. Júlia sorriu, tentando absorver um pouco da segurança dele. Queria acreditar que tudo daria certo. Ao meio-dia, a grande inauguração começou. As portas da confeitaria se abriram e, pouco a pouco, os primeiros clientes começaram a chegar. Júlia ficou na cozinha, preparando pedidos, enquanto os garçons levavam cafés e doces às mesas. Ver as pessoas provando suas receitas pela primeira vez era uma sensação indescritível. "Esse bolo é divino!" exclamou uma cliente encantada com a torta de limão. "Nunca tomei um café tão bem feito!" comentou outro. Cada elogio aquecia o coração de Júlia um pouco mais. William circulava pelo hotel, conversando com os hóspedes, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Quando passou pela confeitaria e a viu, sorriu. "Eu disse que seria um sucesso." Júlia riu. "Talvez você estivesse certo." "Eu sempre estou certo", respondeu ele, piscando. Ela revirou os olhos, mas o sorriso entregava tudo. Horas depois, quando a noite caiu e o último cliente se despediu, Júlia e William sentaram-se em uma das mesas externas, observando o mar sob a luz da lua. "Foi um bom começo", disse William, cruzando os braços, satisfeito. "Foi incrível", respondeu ela, recostando-se na cadeira e inspirando o ar salgado do oceano. "Ainda não acredito que isso tudo aconteceu." "Acredite, você trabalhou duro por isso." Júlia sorriu, sentindo o peso dos últimos meses finalmente se dissipar. Olhou para ele e por um momento o mundo pareceu desacelerar. "Eu nunca te agradeci de verdade." "Agradecer por quê?" perguntou ele, curioso. "Por acreditar em mim." William colocou a mão sobre a dela, entrelaçando os dedos. "Eu sempre acreditei em você." Júlia sentiu o coração aquecer, o peito leve. "Acho que nunca estive tão feliz." Ele sorriu, observando-a por alguns segundos antes de responder. "Nem eu." E pela primeira vez, Júlia sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e foi até a confeitaria antes do horário de abertura. Queria garantir que tudo estivesse perfeito. Enquanto arrumava o balcão, ouviu a porta se abrir. Virou-se e lá estava William, parado na entrada, segurando um buquê de flores. "O que é isso?" perguntou surpresa. "Um presente", disse ele sorrindo, "para a dona da melhor confeitaria de todas." Júlia riu, pegando o buquê. "Você é inacreditável." "Tenho quase certeza de que existo", brincou ele. Ela respirou fundo, o olhar suave. "Você está feliz?" William se aproximou, acariciando o rosto dela com delicadeza. "Nunca estive tão feliz." O coração de Júlia disparou. "Nem eu." E então, sem hesitar, William se inclinou e a beijou. Foi um beijo calmo, terno, como se selasse tudo o que tinham vivido até ali. E naquele instante, sob o aroma doce do café e o som distante das ondas, o mundo deles finalmente fez sentido. Júlia sabia. Sabia que depois de todos os desafios, dúvidas e mudanças, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Algo que, pela primeira vez, não precisava de rótulos ou garantias. Porque com William, ela finalmente havia encontrado o que sempre procurou. A confeitaria e o hotel estavam funcionando melhor do que ela e William poderiam imaginar. Os primeiros dias haviam sido um sucesso.
e a pequena cidade litorânea já via os dois negócios como um novo ponto de encontro, tanto para os moradores quanto para os turistas. Júlia estava mais ocupada do que nunca, mas cada minuto de trabalho valia a pena. Preparar doces, conversar com os clientes e ver as pessoas saboreando seu café trazia uma sensação de realização que ela nunca havia experimentado antes. William, por outro lado, estava envolvido em cada detalhe do hotel. Conferia os quartos, acompanhava o feedback dos hóspedes e garantia que cada estadia fosse impecável. O que começou como um sonho compartilhado havia se tornado realidade. Mas o destino sempre encontra uma forma de testar a felicidade. Naquela tarde, enquanto Júlia reorganizava os suprimentos da cozinha, o celular dela tocou. O número não estava salvo, mas algo dentro dela disse que deveria atender. Alô? Respondeu um pouco hesitante. A voz de um homem do outro lado da linha fez seu coração parar por um instante. Júlia, faz tempo. Os dedos dela se apertaram em torno do telefone. O que você quer, Eric? Do outro lado, o homem soltou uma risada baixa. Só queria saber como você está. Ouvi dizer que a sua confeitaria está indo bem. O estômago de Júlia se revirou. A última pessoa de quem queria ouvir naquele momento era Eric, seu ex-namorado. Ele fazia parte de um passado que ela queria esquecer. Um passado cheio de promessas vazias e decepções que a ensinaram a não confiar com tanta facilidade. Não sei como consegui o meu número, mas por favor, não me ligue mais, disse ela com firmeza. Júlia, espera, eu só queria conversar. Mas ela já havia desligado. O coração batia acelerado. Ela não precisava daquilo. Não agora. Respirou fundo, tentando se recompor, mas o incômodo permaneceu, insistente. Mais tarde, quando William entrou na confeitaria e a encontrou distraída, percebeu na hora que algo estava errado. Está tudo bem? Perguntou, se aproximando. Júlia hesitou antes de responder. Nada sério. Só uma ligação indesejada. Ele franziu o senho. Alguém te incomodou? Ela forçou um sorriso. Não é nada com o que você precise se preocupar. William colocou a mão sobre a dela, sobre o balcão. Se alguém te deixou mal, eu quero saber. Júlia suspirou, sentindo que não conseguiria esconder dele. Foi meu ex. William ficou em silêncio por alguns segundos. E o que ele quer? Não sei. E também não quero descobrir. Ele assentiu, mas Júlia notou o leve endurecer de sua expressão, a tensão em sua mandíbula. Você confia em mim, não confia? Perguntou ela. William a encarou. Claro que confio. Então não há com o que se preocupar. Ele forçou um pequeno sorriso. Tudo bem. Mas Júlia sabia. William não deixaria aquilo passar tão facilmente. No dia seguinte, enquanto ela estava ocupada na confeitaria, ele decidiu investigar por conta própria. A simples ideia de alguém do passado de Júlia tentar se aproximar novamente o incomodava profundamente. E quando finalmente descobriu quem era Eric, seu sangue ferveu. Eric não era apenas um ex-namorado qualquer. Era o homem que havia diminuído os sonhos de Júlia. O homem que não a apoiou quando ela mais precisou. William não ia deixar alguém como aquele homem voltar para a vida dela. Naquela noite, enquanto esperava Júlia fechar a padaria, decidiu dizer o que estava preso em sua mente há dias. Quero que me prometa uma coisa, disse cruzando os braços. Júlia o olhou, surpresa. O quê? Que não vai deixar esse homem destruir o que a gente construiu. Ela franziu o senho. William, ele não significa nada para mim. Então, por que tem ficado tão abalada desde que ele ligou? Júlia desviou o olhar por um instante. Porque ele faz parte de um passado que eu preferia esquecer. William segurou a mão dela. Então esquece. O passado não define quem você é. Você tem um futuro para construir. Os olhos de Júlia suavizaram. E esse futuro inclui você? Ele sorriu de leve. Se você quiser, sim.
Júlia respirou fundo e apertou a mão dele. Eu quero. E naquele momento ela percebeu que o passado não tinha mais poder sobre ela. O futuro era o que importava agora, e ela sabia exatamente com quem queria compartilhá-lo. O sol se punha sobre a cidade costeira, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Uma brisa suave do mar balançava delicadamente as cortinas da padaria, enquanto Júlia terminava os últimos detalhes do dia. O movimento havia sido intenso, mas ela não tinha do que reclamar. As coisas estavam indo melhor do que jamais imaginara. William entrou, encostando-se no balcão com um sorriso tranquilo. Cansada? Perguntou. Júlia suspirou e sorriu de leve. Um pouco. Mas vale a pena. Ele percebeu o brilho nos olhos dela. Eu nunca duvidei disso. Ela o olhou com carinho. Eu nunca teria chegado tão longe sem você. William segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você teria sim. Mas fico feliz por termos feito isso juntos. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som suave das ondas quebrando na praia. Então William respirou fundo, como se estivesse escolhendo com cuidado as próximas palavras. Júlia, você já pensou no futuro? Ela arqueou uma sobrancelha curiosa. O que quer dizer? Quero dizer... Ele hesitou, sorrindo de leve. Você se imagina comigo daqui a 10, 20, 50 anos? O coração dela disparou. Sim, respondeu, sem pensar duas vezes. William sorriu e então soltou a mão dela por um instante. Que bom. Porque eu também me imagino assim. Antes que Júlia pudesse entender o que estava acontecendo, William colocou a mão no bolso e se ajoelhou diante dela. O tempo pareceu parar. Os olhos de Júlia se arregalaram ao ver a pequena caixa de veludo nas mãos dele. Seu coração batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. Júlia, começou ele, a voz tremendo de emoção, desde o momento em que você pagou minha passagem de ônibus, minha vida mudou. Nunca imaginei que uma mulher como você cruzaria meu caminho e viraria meu mundo de cabeça para baixo. As lágrimas começaram a encher os olhos dela. Você me ensinou que felicidade não é sobre dinheiro, nem status, continuou ele, a voz firme e doce. É sobre estar com alguém que faz tudo valer a pena. E você faz tudo valer a pena. Ele respirou fundo, a emoção visível. Não consigo imaginar minha vida sem você. Quero construir cada dia ao seu lado. Compartilhar cada riso, cada sonho, cada momento. William abriu a caixinha. Dentro, um anel delicado e elegante. Brilhava sob a luz suave da padaria. Júlia, você quer se casar comigo? As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Ela não precisou pensar. Sim, respondeu, a voz trêmula. William sorriu, deslizando o anel em seu dedo, antes de se levantar e puxá-la para um abraço apertado. O café inteiro explodiu em aplausos. Os clientes que ainda estavam ali assistiram à cena emocionados, e até alguns funcionários enxugaram discretamente as lágrimas. Júlia, rindo entre lágrimas, segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu te amo, William. E naquele instante, no meio do aroma de café e do som distante do mar, eles sabiam. Aquele era apenas o começo de uma nova vida juntos. Ele sorriu, os olhos brilhando com ternura. Eu te amo mais. E então a beijou. Um beijo cheio de emoção, de promessas, de um futuro que começava ali, naquele exato instante. O casamento aconteceu alguns meses depois, numa tarde perfeita à beira-mar. A cerimônia foi simples, mas de uma beleza arrebatadora. O altar, montado sobre a areia, era enfeitado com flores brancas que delineavam o corredor. O som suave das ondas e a brisa leve do oceano criavam uma atmosfera quase mágica. Júlia caminhava lentamente pelo corredor branco, vestindo um vestido leve e delicado, que dançava com o vento.
Seus olhos estavam fixos em William, que a esperava no altar, e o modo como ele a olhava, com amor e admiração, fez seu coração disparar. Ela nunca tinha se sentido tão feliz, tão certa de algo na vida. Quando finalmente chegou até ele, William segurou suas mãos com um sorriso sereno. O oficiante começou a cerimônia, mas para eles parecia que o mundo ao redor havia simplesmente desaparecido. Júlia! Começou William, quando chegou o momento dos votos. Desde o instante em que te conheci, percebi que minha vida estava incompleta sem você. Achei que tinha tudo, mas eu não sabia o que era a verdadeira felicidade. Ela sorriu entre as lágrimas. Você me mostrou que a verdadeira riqueza está nos momentos simples, no amor genuíno e no desejo de construir algo juntos. E é exatamente isso que eu quero para o resto da minha vida. Júlia apertou as mãos dele, tentando conter as lágrimas. William, disse ela com a voz tomada pela emoção, você me fez acreditar que sonhos realmente podem se tornar realidade. Você não apenas acreditou em mim, você me ajudou a construir um futuro que eu jamais imaginei possível. Ela respirou fundo, enxugando uma lágrima que caía. Prometo estar ao seu lado em cada desafio, em cada vitória e em cada pequeno momento que a vida nos der. William sorriu, piscando para conter as próprias lágrimas. O oficiante os olhou com ternura antes de dizer: pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. William não esperou nem um segundo. Segurou o rosto de Júlia e a beijou. Sob aplausos calorosos dos convidados, o som das ondas, das palmas, dos risos e das expressões cheias de alegria tornaram aquele momento ainda mais especial. E ali, com os corações batendo em perfeita sintonia, Júlia e William souberam que estavam exatamente onde sempre deveriam estar. O que você achou da história de Júlia e William? Conte aqui nos comentários. E numa escala de 0 a 10, qual nota você daria para essa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E aproveite para assistir a outras histórias emocionantes, clicando aqui na tela final.